Meu avô expulsou o neto do Natal após eu revelar o porquê não consegui me formar sem dívidas. O Natal sempre foi o único dia do ano em que minha família fingia que era funcional. A mesa grande, a toalha vermelha guardada só para a data, o peru seco demais e os sorrisos forçados. Eu já cheguei naquele Natal sabendo que não ia terminar bem, só não imaginava como. Meu avô sempre teve um neto favorito. Não era segredo. Ele dizia que não fazia diferença entre nós, mas bastava olhar para quem sentava ao lado dele na mesa, para quem recebia os melhores presentes, para quem ele defendia mesmo quando errava feio. Meu primo era o escolhido. Sempre foi. Enquanto isso, eu cresci ouvindo que precisava me virar, que estudo era obrigação, que ninguém devia nada a mim. Trabalhei durante a faculdade inteira, fiz bicos, virei noites estudando e mesmo assim me formei cheia de dívidas. Dívidas que minha família sempre tratou como falha de caráter minha. Naquele Natal, depois da ceia, meu avô resolveu fazer um discurso. Ele sempre fazia. Falou de família, de união, de como era importante ajudar uns aos outros. Em determinado momento, olhou para mim e disse, em tom de brincadeira, mas alto o suficiente para todos ouvirem: pena que nem todo mundo aqui soube aproveitar as oportunidades que teve. O silêncio foi imediato. Eu senti o rosto queimar. Aquilo não era novo, mas naquele dia algo quebrou. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse perceber que mais uma vez eu era o alvo fácil enquanto o neto dourado sorria com um copo na mão. Respirei fundo e disse que queria responder. Meu avô fez um gesto de permissão, claramente achando que eu iria me justificar ou pedir desculpas. Foi aí que eu contei. Contei que enquanto eu trabalhava 2 turnos para pagar aluguel e mensalidade, meu primo recebia mesada suficiente para não precisar trabalhar. Contei que meus avós pagaram a faculdade dele integralmente, além de carro, moradia e intercâmbio. Contei que quando pedi ajuda uma única vez, ouvi que isso iria me deixar acomodada. Contei que as minhas dívidas existiam porque eu fui tratada como alguém descartável dentro da própria família. O clima ficou pesado. Minha avó tentou interromper, minha mãe olhava para o prato, e meu primo começou a rir, dizendo que eu estava exagerando, que aquilo era vitimismo, que ninguém me devia nada. Foi aí que meu avô perguntou pela primeira vez naquela noite, algo diretamente para ele. Você sabia que ela se formou sozinha, sem ajuda nenhuma? Meu primo deu de ombros e respondeu, ainda sorrindo. Problema dela. Eu soube aproveitar melhor. O barulho que meu avô fez ao bater a mão na mesa calou todo mundo. Ele se levantou devagar, olhou para o neto favorito e disse algo que eu nunca imaginei ouvir. Então você não merece estar aqui. Meu primo achou que era brincadeira. Riu de novo. Até meu avô apontar para a porta. Levanta. Agora. Você não vai passar o Natal nessa casa. Houve protestos, gritos, gente dizendo que ele estava exagerando, que era só uma conversa. Meu avô não cedeu. Disse que passou anos defendendo alguém que confundiu privilégio com mérito e que não ia permitir aquele tipo de desrespeito na mesa dele. Meu primo saiu batendo a porta furioso, dizendo que aquilo era injustiça, que estavam contra ele. Eu fiquei sentada, em choque. Depois disso, o Natal acabou. Ninguém teve clima para sobremesa, ninguém cantou, ninguém riu. Antes de ir embora, meu avô me chamou de lado e disse apenas: me desculpa por ter demorado tanto para enxergar. Não resolveu minhas dívidas. Não apagou anos de favoritismo. Mas naquele Natal, pela primeira vez, alguém disse em voz alta que eu não tinha fracassado. Eu tinha sido deixada para trás. E aquele neto nunca mais foi convidado para nenhum Natal da família.